Uma das acusações mais comuns feitas à Bíblia é que Deus é machista, que os textos colocam o homem acima da mulher, que defendem submissão, hierarquia e desigualdade. Mas essa acusação só faz sentido quando o texto é lido no plano literal. Na Bíblia, homem e mulher não aparecem apenas como descrições biológicas, eles aparecem como símbolos internos. Os povos antigos não escreviam sobre psicologia como nós escrevemos hoje, porque eles também não pensavam como pensamos hoje. Não existia separação entre ciência, filosofia, religião e arte. O conhecimento era integrado. Eles não pensavam por especialidades, mas por funções da experiência humana. Por isso usavam imagens do mundo para explicar o funcionamento interno da consciência. Eles descreviam a mente usando imagens do mundo, da natureza e das relações humanas. Assim como falavam do céu para falar da consciência, falavam do mar para falar das emoções, e falavam da terra para falar do corpo. Do mesmo modo, falavam de homem e mulher para falar de funções internas da mente. No plano simbólico, homem representa direção, estrutura e razão, regido pelo córtex pré-frontal. Mulher representa vínculo, afeto e emoção, regido pelo sistema límbico. Isso não tem nada a ver com macho e fêmea. Tem a ver com como a consciência se organiza por dentro. Todo ser humano possui essas duas dimensões: razão e emoção, estrutura e vínculo, pensamento e afeto. Não existe ser humano só racional, nem ser humano só emocional. O que existe é a tensão constante entre essas duas forças. Por isso, quando aparecem palavras como submissão, liderança ou hierarquia, o texto não está falando de superioridade de gênero. Ele está falando de função e alinhamento interno. O afeto se orientando por uma direção consciente, a emoção sendo organizada pela razão, o impulso sendo integrado à clareza. Não se trata de uma pessoa valendo mais do que outra. Trata-se de qual parte da mente está no comando. Quando a emoção governa sozinha, surge o caos. Quando a razão governa sozinha, surge a rigidez. Quando as duas se integram, surge equilíbrio. O texto bíblico descreve esse conflito interno, usando imagens de relações humanas. O erro moderno foi transformar esse símbolo interno em regra social externa. Quando se lê homem e mulher apenas como biologia, o símbolo vira hierarquia social. O que era linguagem interna vira norma política. O que era metáfora da consciência vira regra de comportamento. Mas quando se lê homem como razão e mulher como afeto, o texto muda completamente de sentido. Ele deixa de falar de gênero e passa a falar de organização interna. Esse recurso simbólico não é exclusivo da Bíblia. Ele existe em todas as culturas. Na mitologia grega, Afrodite não é uma mulher real. Ela representa o desejo. Ares não é um homem real. Ele representa a violência. Atena não é uma pessoa histórica. Ela representa a razão. Os deuses não são personagens do céu. São forças da consciência humana, narradas em forma de história. Nos contos infantis acontece a mesma coisa. Bruxas representam medo. Heróis representam coragem. Monstros representam traumas. A arte sempre falou do mundo externo para explicar o mundo interno. Do mesmo modo, muitos personagens bíblicos funcionam como estados internos. Adão e Eva representam consciência e desejo. Caim e Abel representam conflito interno. Faraó representa a rigidez do ego. Moisés representa a razão que tenta organizar o caos. A Bíblia não nasceu como código de opressão. Ela nasceu como mapa simbólico da experiência humana. Porque entramos em conflito, porque perdemos equilíbrio, porque sentimos culpa e como podemos integrar razão e afeto. Quando isso é entendido, a acusação de machismo cai, porque o texto deixa de ser um manual de gênero e passa a ser um espelho da consciência. Não é um discurso sobre quem manda em quem. É um discurso sobre o que governa a mente. Clareza ou impulso? Direção ou descontrole? Integração ou fragmentação? Razão ou emoção? Essa é a verdadeira questão. Talvez o problema nunca tenha sido Deus. Talvez tenha sido a forma como aprendemos a ler. Quando se lê símbolo como biologia, nasce o conflito. Quando se lê metáfora como regra social literal, nasce a distorção. Quando se lê poesia como lei, nasce a opressão. Mas quando se lê símbolo como símbolo, o texto volta a ser o que sempre foi: uma tentativa humana de entender a si mesmo. Se você quer entender os textos bíblicos como um mapa simbólico da consciência humana,
conheça o site trilogiadaconsciencia.com.br. O link está na descrição e nos comentários.